No ano de 2015, o Código de Defesa do Consumidor completa 25 anos. A lei representa um marco na garantia dos direitos de quem adquire um produto ou serviço. Nesse período, o Código recebeu atualizações? Quais foram os maiores avanços? A partir dele, o Brasil mudou a sua posição de destaque em relação à proteção do consumidor? Quem nos ajuda a responder a essas e outras perguntas é Paulo Roque Cury, diretor do Instituto Brasileiro de Política e do Direito do Consumidor, Brasilcom. Também Marília Sampaio, juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Mas antes, vamos assistir a um material produzido pela equipe da TV Justiça. Dona Neuza sabe bem o que é ter problemas na hora de cancelar a assinatura de uma TV a cabo. Além de não ter o serviço suspenso, mesmo depois de fazer o pedido, ela ainda recebeu uma cobrança indevida. Eu sempre procuro o PROCON, não é a primeira vez, eu sou freguesa, eu já venho com a documentação toda, é para meu direito de consumidor, né, para que sejam respeitados. E eu sempre, eu gosto do atendimento do PROCON. O Código de Defesa do Consumidor é a garantia de direitos estabelecidos na Constituição e cada vez mais os consumidores exigem seus direitos. O Código, na verdade, ele veio estabelecer de maneira prática, expressa e objetiva essa relação entre o consumidor e o seu prestador de serviço, o empresariado, a fim de que essa relação se tornasse um pouco mais igualitária. Lidera um ranking de reclamações junto aos órgãos de defesa do consumidor de todo o país, as empresas de telefonia, as instituições financeiras e as companhias aéreas. Na hora de buscar os direitos estabelecidos no CDC, grande parte dos consumidores vem até o PROCON. Aqui eles podem tirar simples dúvidas sobre o que fazer em caso de má prestação de um serviço, ou até mesmo abrir um processo administrativo contra as empresas. A gerente de conciliação do PROCON do Distrito Federal afirma que a demanda está cada vez maior e que o Código de Defesa do Consumidor se tornou uma ferramenta importante que auxilia na busca pela solução desses conflitos. Hoje em dia a gente utiliza outras leis, outras resoluções do Banco Central ou de agências reguladoras, para complementar o CDC, mas ele sim, a gente utiliza o CDC em todos os casos que chegam até o PROCON. Muito bem, gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui no fórum. Vamos começar com a doutora Marília? Mas claro. Primeiro as senhoras. Doutora, como nós vimos na reportagem, as pessoas têm procurado mais os seus direitos, os órgãos de proteção ao consumidor estão de portas abertas. O que falta para que o brasileiro tenha ainda mais acesso às informações, à defesa dos seus direitos? O que falta é realmente mais educação em relação aos próprios direitos dos consumidores. Porque a legislação, ela existe, ela é eficaz, ela é eficiente, os órgãos de proteção têm atuado de maneira bastante eficiente na defesa dos consumidores, mas alguns consumidores, o que se percebe, não têm noção dos seus próprios direitos em relação a afrontas que recebem e como quais as medidas tomar, como agir em casos de desrespeito dos seus próprios direitos. Então, isso é uma coisa que precisa ser mais difundida para que o Código de Defesa do Consumidor tenha aplicação plena no dia a dia das pessoas. Doutor Paulo, ainda aproveitando a nossa reportagem, ano após ano, em todos os estados brasileiros, as teles e os bancos estão sempre ali liderando esse ranking negativo. É uma falha no Código de Defesa do Consumidor não conseguir reverter essa situação? Por que essa situação persiste? O que podemos dizer é o seguinte, a falha aí não é do Código. A falha vem mais de uma outra via importantíssima na efetividade de qualquer lei, a fiscalização. Então, veja, se você tem a lei, e é uma das leis mais elogiadas em todo o mundo, você sabia, todos sabemos aqui, que o Código de Defesa do Consumidor é referência em qualquer país do mundo quando se estuda o direito do consumidor. No México foi um dos modelos do Código de Defesa do Consumidor mexicano, em Portugal se debate o Código do Consumidor brasileiro, na França, é uma lei elogiada em todo o mundo. Mas veja, essa questão levantada das empresas que estão sempre no ranking. Vai se observar que esse ranking dos PROCON, junto com o SINDEC, no Sistema Nacional de Informações da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, você vai observar que essas empresas, não raras, estão sempre ali. No ranking, mudando um pouquinho de posição, estão ali quase sempre com os mesmos problemas. Cobrança indevida, defeito do produto ou serviço, dificuldade de informação ao consumidor. Mas por que elas estão sempre ali?
Por que essas empresas, com esses problemas, elas não saem do ranking? A doutora Marília sabe, o consumidor tem recorrido ao judiciário com muito mais frequência, quer dizer, as demandas têm aumentado. O Brasil tem um grau de judicialização das relações de consumo que, quando se fala lá fora, eles ficam impressionados. Os juizados especiais, criados praticamente só por conta de relações de consumo, eles já não estão dando conta. Agora, e veja, a consumidora na reportagem, eu sou uma freguesa do PROCON, estou sempre aqui. O ideal é que ela não fosse freguesa do PROCON. Por quê? Individualmente, o consumidor reclama. Tem um problema que a doutora Marília falou, de uma falta de informação, de maior contestação, isso ainda existe. Mas ele está reclamando. Ele está tentando buscar seus direitos. Agora, quantos não buscam? Quantos têm um problema? Que os problemas de consumo são de pequena monta. Um problema de R$1, R$2 na conta corrente, você não reclama sempre. Mas ali aquele banco tem 2, 3 milhões de correntistas. No mês isso representa quanto? No ano quanto? Então, se a fiscalização, o consumidor faz uma reclamação na ouvidoria e ele não é atendido, não quer dizer que ele vá para a justiça, não quer dizer que ele foi para o PROCON. E o dano continuou. Então, por isso que você tem um sistema de ações coletivas que é para auxiliar o sistema de ações individuais. Porque só com ação individual você não resolve o problema de efetividade do Código de Defesa do Consumidor. Você precisa das ações coletivas serem efetivas, porque com uma ação coletiva só, aquela demanda que individualmente não interessa ao consumidor, coletivamente mostra que o dano é de massa. E quando o juiz sentencia ali, decide aquela ação, ele decide valendo para todos os consumidores que estão ali representados, seja pelo Ministério Público, seja por uma associação de classe. Uma associação, melhor dizendo, que defende interesses dos consumidores. E ao lado disso, temos que ter o quê? A fiscalização efetiva do Estado. Porque se a empresa ela está no ranking, mas ela não está sendo fiscalizada, qual a tendência dela? A tendência é continuar resistindo ao código e continuar frequentando os rankings, porque isso não lhe incomodou. Isso não lhe trouxe problema. Ela aprendeu a administrar isso, ela aprendeu a conviver com isso. Então, na verdade, quando a professora Marília fala de uma maior efetividade de políticas públicas de defesa do consumidor, me parece que preciso realmente uma política pública voltada para o cumprimento do código. Esse aumento da judicialização é uma coisa a ser vista com bons olhos? Sim e não, né? Porque o ideal seria, de fato, que os consumidores não tivessem que judicializar as demandas porque tivessem um alto nível de prestação dos serviços e de oferecimento de produtos. Esse seria o cenário ideal. Agora, entre o ideal e o possível, o fato de nós termos um aumento significativo nas demandas individuais, isso pode ser visto com bons olhos na medida em que significa que as pessoas estão cada vez mais conscientes dos seus próprios direitos. Mas a senhora vê um caminhar nesse sentido? Sim, sim. Hoje eu vejo as pessoas até mais dispostas, em que pese as demandas de consumo individuais elas serem de pequena monta normalmente, eu vejo as pessoas mais dispostas a fazerem valer o seu direito. Coisa que há uma década, 2 décadas atrás, a gente não assistia no cenário brasileiro. Hoje a gente vê com muita frequência. De qualquer forma, doutor Paulo, quando uma reclamação acaba não trazendo uma grande perda para a empresa, a gente não pode pensar que as penalizações são brandas? Muitas vezes fala-se do benefício para a empresa de litigar. Isso não são todas as empresas, mas há maus fornecedores que pensam dessa forma. Que é melhor deixar que, como todos não reclamam, ao invés de resolver o problema, eu administro o problema. E eu precifico isso. Quando isso for para o judiciário, já está lá na minha conta, eu já resolvi isso precificando. O correto, como a doutora Marília falou, era que esse consumidor, essa judicialização, ela tem os dois lados. O ideal é que o consumidor satisfeito não precisasse recorrer à justiça. Quando ele está aumentando o recurso à justiça, o acionamento à justiça, dá um indicativo que os problemas continuam. É esse o lado negativo, que essas sanções do judiciário, essas condenações do judiciário não estão intimidando. Então, por isso que se coloca, e coloca-se muito bem, da necessidade de uma cultura maior em torno das ações coletivas. Porque as ações coletivas, se forem efetivas, elas devem ser muito temidas. Porque as condenações aí são milionárias. Você tem que indenizar milhares e milhares de consumidores daquele seu produto ou serviço. E muitas vezes tem um dano moral coletivo. Então, daí é para ser temido.
E além disso, são ações administrativas mais coordenadas. Vamos dizer o seguinte, é por falta de órgão que as coisas não funcionam como deveriam funcionar? Não. Nos Estados Unidos houve uma situação que quando nós tivemos lá, o Brasilcom levou um grupo aos Estados Unidos para conhecer o sistema de defesa do consumidor americano. Tivemos lá com promotores, com juízes, tivemos no estado de Ohio, tivemos em Washington, estivemos também na Califórnia. O que chamou a atenção lá foi um caso em que o Departamento de Consumidor da Califórnia, tipo o PROCON da Califórnia, narrou que no início eles receberam uma reclamação contra uma empresa, uma loja de departamentos que atendia também manutenção de veículos, e que havia uma desconfiança do consumidor de que ele ia lá para fazer um alinhamento de pneus e acabava empurrando outros serviços. Então a conta que era para ser de $100 saía 150, 200, 300 dólares. Recebeu uma reclamação, 2, 3, e depois as reclamações foram crescendo. E aí entrou em comunicação com a polícia local, o xerife local. E também com o general Attorney, a procuradoria local. Entenderam que o problema já estava ganhando uma relevância social, já não era um consumidor individualmente, isso já era um problema sério. Cercaram o fornecedor. Iniciaram um procedimento administrativo. E nesse procedimento administrativo ficou provado que os funcionários dessa loja, pressionados por metas, eram praticamente pressionados a empurrar serviços nos consumidores e até, entre aspas, inventar serviços. Essa empresa ficou apavorada com esse processo. E ela fez um acordo, o que nós chamamos aqui de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta. E ela pagou, na época, cerca de $200 milhões para parar o processo. Porque ela não queria ver esse processo na justiça. Então ela se comprometeu a não repetir aquela conduta, porque se no intervalo tal, ela repetisse aquela conduta, além do processo ser judicializado, a multa ainda seria dobrada. Então veja, não foi só o PROCON local que foi para cima da empresa. É como se no caso se fosse de telefonia, fosse o PROCON, fosse a Anatel, fosse os Prodecons, cercasse. Qual que é o benefício disso? Você tirou demandas do judiciário. As empresas se viram desestimuladas a descumprir o que está na lei. Então, isso é positivo para todo mundo. Isso é positivo para o Poder Judiciário. Isso é positivo, sobretudo, para o consumidor individualmente, que a empresa recebeu um sinal. Não vale a pena descumprir o direito do consumidor. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum. Hoje estamos discutindo os 25 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor. Doutora Marília, quais são os desafios? Olha, os desafios são muitos, apesar das grandes conquistas que já foram efetivadas em relação à defesa do consumidor, porque nós temos um desafio principal. Nós, de um lado, não podemos deixar esse consumidor à própria sorte no mercado de consumo, porque, evidentemente, a briga é absolutamente assimétrica, absolutamente desigual entre os consumidores e os fornecedores. De outro lado, nós temos um outro desafio, que é um outro limite. Nós também não podemos tratar esse consumidor como um incapaz. Aquela pessoa que é incapacitada de tomar decisões, de fazer escolhas em relação à prestação de serviços ou à aquisição de produtos ou em relação aos seus próprios direitos. Então, o desafio é equalizar esses dois parâmetros, não é? De um lado, proteger efetivamente o consumidor do mercado, ou no mercado, e de outro, dar a oportunidade para que esse consumidor ele exerça, sim, a sua autodeterminação, os seus direitos plenamente, sem ser tolhido, exatamente porque o fato dele ser vulnerável não significa que ele seja incapaz de tomar decisões, de fazer escolhas, enfim. É só que como há essa simetria tão grande de poder nas relações contratuais entre o fornecedor e o consumidor, de fato ele precisa de proteção. Mas a vontade dele não pode ser aniquilada. Portanto, essas medidas protetivas e preventivas, sobretudo em relação à questão da educação, do aumento de informação, elas precisam ser fomentadas com mais ênfase, de forma a empoderar mais esse consumidor. A gente também não pode dizer que o consumidor ele é completamente incapaz de tomar decisões. Não é isso. O consumidor tem consciência, ele tem vontade, tem livre-arbítrio, tem gosto, tem preferências, enfim, que precisam ser respeitadas. O que a gente não pode deixar, ele é solto no mercado à própria sorte. Então, onde é que está esse ponto de equilíbrio, aonde é que fica o meio do caminho? Esse eu acho que é o grande desafio. O senhor vê com otimismo a chegada nesse ponto de equilíbrio? Está próximo? Ele tem sido buscado. Eu vejo até que o judiciário tenta fazer muito isso, buscar esse equilíbrio nas relações de consumo.
Porque não é para, o Código de Defesa do Consumidor não é para se dar privilégio ao consumidor, exatamente para equilibrar a relação. Porque se tira demais do fornecedor para dar ao consumidor, não é esse o objetivo, desequilibrou. Então o objetivo é, em nome da igualdade, equilibrar as relações. Mas veja, há muitas resistências ainda. A gente fala da questão da fiscalização, é verdade, mas vamos à questão dos bancos. Os juros que o consumidor brasileiro paga são os juros mais elevados do mundo. Veja lá, você é bom pagador, pontual pagador. Ah, vamos criar o cadastro positivo, porque com cadastro positivo, com sistema de score, o que é que você vai fazer? O bom pagador vai pagar menos juros. Vê se isso é verdade na prática. Você que nunca atrasou uma parcela do cartão, atrasa para você ver o juro que você vai pagar por mês. Paga o mínimo. Então, isso aumenta esse endividamento do consumidor em cima de algo que são os juros, seja no cheque especial, que é onde o consumidor se endivida também, e no cartão de crédito. É uma pesquisa há pouco tempo, de cada 3 famílias brasileiras, uma estava endividada no cartão de crédito. E o juro é elevadíssimo. E o que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal fez aqui de maneira exemplar? Para proteger esse consumidor, criou um programa de prevenção e tratamento do consumidor superendividado. Isso até o Brasilcom, ao qual eu pertenço e tenho orgulho de pertencer, está ajudando o Tribunal de Justiça do Distrito Federal nesse sentido. Primeiro, o seguinte, prevenir o consumidor dessa publicidade do mercado, muitas vezes agressiva, que chama você para o crédito fácil e depois te deixa sócio. Endividado, com bens penhorados, e com seu nome no Serasa, no SPC. Então é para prevenir, para dar educação, para dar informação. E depois que você já está super endividado, fazer planos para tentar equalizar isso no plano, para evitar. O que o tribunal faz isso? Ele faz isso para evitar demandas. Ele faz isso exatamente para evitar que amanhã esse consumidor esteja litigando, fazendo o trabalho de um... E aqui deve ser muito elogiado. O Tribunal do Rio Grande do Sul já tinha feito isso. O Tribunal de Brasília adota isso num programa moderno, de um conceito moderno de justiça. Onde eu não estou aqui só para julgar, eu estou aqui também para resolver os problemas que me vêm, se eu posso antecipar a eles e dar uma solução alternativa, eu vou fazer. Agora, nós citamos vários órgãos de proteção, várias entidades e até mesmo tribunais, mas essa estrutura está presente em todo o território nacional? Sim, na maioria dos estados, sim. Do que se tem notícia, né? Não programas como esse, que aqui no caso do Distrito Federal chama Super Endividados, que é um programa que veio, inclusive, inspirado. A inspiração foi o programa pioneiro do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. São Paulo também tem um programa semelhante. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro também na frente de um programa próximo em relação ao tratamento do superendividamento. Isso a gente não tem notícia de outros tribunais ou outros estados, mas existe sim. Mas de uma maneira geral? De uma maneira geral, assim... em todas as regiões? Em todas as regiões. Em níveis diferentes, mas a proteção existe. Exatamente. Inclusive naqueles estados onde as distâncias são muito grandes, onde as dificuldades de acesso também, né? Estados em que o Poder Judiciário chega de barco, nas comarcas, enfim, né? Mesmo nesses lugares existe sim um mínimo, mas existe um tratamento mínimo desses direitos, a proteção desses direitos do consumidor. Bom, nós falamos que o Código de Defesa do Consumidor é um conjunto de leis bem interessantes, de vanguarda, bem vista no mundo inteiro. Como é que nós estamos ranqueados no mundo em relação à defesa do consumidor? Estamos realmente entre os 30 melhores países de proteção, o primeiro na América Latina. Como é que o Código de Defesa do Consumidor está? Eu poderia dizer o seguinte, em matéria de lei nós estamos bem no topo. Em matéria de cumprimento, baixo. É um país primeiro mundo em lei, no que nós temos sistema normativo. Precisa avançar mais ainda e o Brasilcom tem um papel importante nesse momento no Congresso Nacional com a atualização do Código. A questão do superendividado, a questão relativa ao comércio eletrônico, que você tem um crescimento enorme no comércio eletrônico e não tem praticamente regulação alguma do comércio eletrônico, a não ser um decreto recente do governo federal, e também na questão da efetividade maior das ações coletivas. Mas na questão do cumprimento é aquilo que eu disse no início do programa. É preciso que os órgãos públicos se interajam mais. É preciso haver mais comunicação. Tudo é Estado. Não adianta você chegar para o consumidor dizendo, isso aí é o PROCON que tem que resolver. Porque para o consumidor, PROCON é Estado, PRODECON é Estado, DECON é Estado. Ele não adianta partir o consumidor, ele é um só. E ele quer o Estado unido, protegendo. Essa, na verdade, fragmentação excessiva, ela tem impedido a comunicação, a interação. Não é para intimidar fornecedor, é para fazer cumprir a lei. É para fazer cumprir aquilo que o Estado
entendeu como direito para dar àqueles que ele entende destinatários da proteção, no caso concreto dos consumidores. Porque quando você dá a lei e ela fica patinando com essa quantidade de reclamação, com esses mesmos problemas, a sensação que passa é qual? Que ela não está sendo cumprida. Isso é ruim para a credibilidade do próprio Estado. Agora, mesmo dentro da legislação, a senhora diria que existem alguns pontos no Código de Defesa do Consumidor que não deram certo? Eu acho que no cômputo geral é uma lei, de fato, bastante moderna. O que difere da nossa regulação no Brasil de outras regulações estrangeiras é o fato de que o nosso código ele existe para proteger o vulnerável, portanto, o consumidor. O Código do Consumo francês, por exemplo, ele não é um código de proteção do consumidor, é um código das relações de consumo. Então, você vê regramentos destinados à proteção do consumidor, mas também à proteção do fornecedor em determinadas circunstâncias. O Código brasileiro ele já tem um viés um pouco diferente. Ele existe para a proteção dessa figura vulnerável no mercado. Então, o caráter protetivo do Código é muito maior, é muito mais acirrado aqui no caso brasileiro. Eu tenho que isso gera uma certa resistência de cumprimento pelos fornecedores. De fato, existe, por parte dos fornecedores, uma certa desconfiança em relação ao código. Acho que está do outro lado do balcão. Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor, ele existe para proteger o consumidor, que é sempre o coitadinho, e o fornecedor é sempre o vilão na história. E não é bem assim, né? Existem casos em que o consumidor também age mal, enfim. Então, eu acho que no cômputo geral, não existe nada no Código de Defesa do Consumidor que seja assim, que não tenha dado certo ou que deva ser abandonado. Existe sim sempre a possibilidade de melhorar mais e mais, não é? Isso é fato, né? É sempre possível, e inclusive adaptando a legislação à realidade social que muda a todo instante. Mas, no cômputo geral, a avaliação é sempre muito positiva, o código é, de fato, um instrumento muito eficiente, inclusive porque tem uma base principiológica que permite, inclusive ao magistrado, na hora de decidir as questões postas à sua apreciação, ele pode decidir com uma margem de flexibilidade maior. Né? Isso também é visto com uma certa desconfiança pelos fornecedores, porque como os conceitos são um pouco mais abertos, isso demanda do julgador uma responsabilidade maior na fundamentação da sua decisão. Quando ele decide o caso a partir de um princípio protetivo do Código de Defesa do Consumidor, ele precisa explicitar com mais rigor os caminhos pelos quais ele tomou aquela decisão e chegou àquela conclusão. Porque senão fica parecendo que essas cláusulas mais abertas, elas servem para qualquer tipo de situação, geram um decisionismo e uma instabilidade no sistema que não são muito bem-vindos, né? Quer dizer, geram essa desconfiança, sobretudo dos fornecedores, em relação à aplicação do código. Quando, na verdade, o que o código preconiza como princípio básico é a cooperação. A cooperação entre os agentes, né? A cooperação entre o fornecedor e o consumidor. Essa cooperação, ela é recíproca. Para quê? Para que todo mundo consiga realizar suas legítimas expectativas no contrato de consumo. Esse é o mote mais importante do CDC, o que precisa ser mais explicitado. E hoje, com essa certa desconfiança que existe por parte dos fornecedores, essa cooperação, ela não é assim muito espontânea. Existe uma desconfiança, então existe uma resistência por parte dos fornecedores de uma maneira geral, né? E como se a proteção fosse abusiva e como se fosse, como o professor Paulo disse, não é para espoliar ou para retalhar o fornecedor. Na verdade, não, é para criar uma consciência de cooperação. Todo mundo que está envolvido na relação de consumo tem legítimas expectativas e resultados a serem atingidos. Então, todos os envolvidos devem trabalhar coordenadamente para que todo mundo saia satisfeito. Esse, eu acho que é o grande legado do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem, eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui no programa Fórum. Nosso programa está chegando ao fim. Hoje eu conversei com o Paulo Roque Cury, diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom. Também com Marília Sampaio, juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nós discutimos os avanços nos 25 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. É só enviar um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!